Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, com apoio da MHB Hotelaria. Pessoal, a vinicultura, a produção de vinho, a cada dia crescendo mais aqui no Brasil, com destaque para a nossa Minas e Belas Gerais, que está fazendo vinhos de alta qualidade. E hoje vamos debater com grandes experts nessa área de vinicultura. E eu fiquei sabendo aqui agora, a gente vai aprendendo aos poucos, né, que Minas tem um destaque de vinho da poda, Dupla poda. Então nós vamos hoje debater sobre esse assunto com a beleza, né, de degustar o vinho uma noite com os amigos, com a família, né, com o casal. Então, eu, primeiro também, né, dar um abraço a todos os jornalistas, que hoje, dia 7 de abril, é dia do jornalista, e esse ano completo 40 anos de jornalismo. Formei em dezembro de 85. Um abraço a todos os amigos jornalistas. Hoje eu estou com a Elci Caldas Batista, vice-presidente da Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Minas Gerais, proprietária da vinícola Boutique Quinta da Glaura, lá em Ouro Preto. Elci, um prazer você estar no nosso programa. Prazer é nosso, a gente está aqui falando de vinho, né? E vinho mineiro ainda. Vem vinho, é bom. Vem vinho. Doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, professor da Universidade Federal do Maranhão. Hoje nós estamos com uma doutora aqui, que bacana. A gente pensa que o doutor... Tem gente, viu, doutora Thaís Pinho? O pessoal chama muita gente de doutor que não tem doutorado nenhum, é formado em bacharel e doutor, mas só doutora Thaís Pinho. Prazer, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que a gente tem que preservar o meio ambiente, é uma das nossas bandeiras, viu, doutora? Com certeza. Vou te chamar de doutora Thaís durante o programa todo. Não, por favor, Thaís, está ótimo. Muito prazer. Prazer estar aqui. Estar aqui. Rosilene Campolina, professora de gastronomia, curadora, consultora de eventos nessa área de gastronomia. Rosilene Campolina, mais uma vez, obrigado por estar no nosso programa. Obrigado, Sérgio, eu que agradeço. Ô, João, abre essa tela geral. Olha aqui, olha que belezura. Uvas naturais, vinhos, queijos. É mais o quê? A mesa do mineiro é isso aí, né? Coisas boas. Vamos começar com a Elci, que é produtora, vice-presidente da Associação dos Produtores de Uva e Vinhos. Como é que você começou? Prazer de fazer vinhos? Então, vinho ele sempre esteve presente no dia a dia da gente, na mesa da gente. Meu marido é gaúcho, e aí ele fala de vinho desde quando era muito novo, né? Desde quando era muito pequeno, e quando eu vim para Minas, eu sou de São Luís, Maranhão, eu vim para Minas, eu olhava aquele sítio, aquela coisa linda de cara para a Cordilheira do Espinhaço, e ficava incomodada. Amor, vamos fazer alguma coisa no sítio? Vamos fazer ali? Não, vamos fazer uma cerveja. Eu, mãe, cerveja? A gente nem toma cerveja, vamos fazer um vinho. E ele riu da minha cara, né? Vinho em Minas Gerais não existe, não dá. Gaúcho, né? E aí foi bem na época da pandemia, eu comecei a estudar, me debruçar. E aí tinha muitas lives nessa época, né? E aí eu vi uma live do Murilo Regina, que é um pesquisador, foi um pesquisador da EPAMIG,
que desenvolveu uma técnica de dupla poda que beneficiasse a videira, né, na sua melhor época, a colheita da uva na sua melhor época, Sim. que é em julho. Aqui em Minas não chove nada, né? Tem quase zero no pluviômetro ali. E na época em que toda a viticultura no mundo está colhendo, que é janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, Minas chove demais. Então ele inverte o ciclo da videira, né? Ele engana a planta e faz com que essa colheita ela se passe em julho, no mês de julho, que é o mês seco, que é um mês ideal, favorável para a colheita da uva. A uva amadurece sem nenhuma intervenção, ela consegue atingir o seu potencial de maturação fenólica nessa época. E aí, assistindo a live do Murilo, e ele falava do sul de Minas, e eu falei, não, se dá certo no sul de Minas, vai dar certo aqui em Ouro Preto também. E aí comecei a estudar, fui atrás de um agrônomo lá de Diamantina, que Diamantina a gente estava conversando, né, Sim. Sérgio? Foi um polo muito favorecido de viticultura em alguns tempos atrás, chegaram a um número de quase 40 vinícolas, né? E aí fui atrás do agrônomo para ele fazer o mapeamento, tem que fazer direção para o sol, identificar terreno para saber se dava certo, e ele apostou junto com a gente. E aí a gente plantou em 2021 3 variedades. Eu tenho Syrah, que é uma uva de uma variedade que é certo que dá em Minas, né? Que foi um dos primeiros experimentos da dupla poda, foi a Syrah. Então no sítio eu tenho a Syrah, Cabernet Franc e a Marcelin. Hoje a gente vai degustar 2 vinhos aqui da Syrah, né? Delícia. Que é um rosé e um tinto. E cá estou, depois desses 4 anos, né? Com o lançamento dos vinhos da Quinta de Glaura, que são os primeiros vinhos, e é a primeira safra também. A gente fez uma safra para identificar como é que era o terroir, né? Entender como é que era o terroir. Foi uma safra muito pequena, 157 garrafas, e ano passado foi a nossa primeira safra comercial. 1.300 garrafas. Que maravilha. Estou bem feliz. Parabéns. Tá doida. Nós também. Só vendo... gente, quando ela veio montar aqui a mesa, junto com a Rosilene e a Thaís, o carinho que se tiveram para montar essa mesa e o carinho que você teve para abrir a sua garrafa do seu produto, né? Tá igual tratando um bebê. Né? É um filho. É um filho, né? Eu vi. Um filho. Eu observei esse detalhe. Doutora Thaís Pinha, nossa desenvolvimento e meio ambiente, professora da Universidade Federal do Maranhão, entre outros títulos. É bom demais porque Minas Gerais é conhecido como o estado com melhor cachaça, né? A gente pode, Sim. né? Tanto é que vai ter a Expo Cachaça em agosto, com a stand mais doce, festival de cerveja, etc. Um abraço ao Zé Lúcio e toda a equipe. E Minas já tem 136 viniculturas de primeira poda, né? Dupla poda. Dupla poda, eu vou aprender esse nome ainda. E o que você acha? O que está acontecendo da 136 já dessa dupla poda por causa do que a Elci falou nesse sentido? Eu acho importantíssimo essa diversificação, né, do turismo aqui em Minas Gerais. Minas Gerais já tem aí uma visibilidade muito grande em termos de cultura, né, da própria cachaça. Gastronomia, né, que a Rosilene vai falar aqui para a gente também. Azeites, e aí né? Exato. E aí quando você traz a questão do enoturismo, isso traz um valor agregado muito grande, né? É um segmento turístico muito importante hoje em todo o mundo. Inclusive, alguns dados que a gente estava pesquisando em relação ao enoturismo. Em todo o mundo, em 2023, o enoturismo movimentou cerca de 85 bilhões de dólares. Então, tem uma importância econômica grande, né? E quando a gente traz a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, tem tudo a ver, né? Porque o enoturismo ele não é um turismo de alto impacto, ele é um turismo de baixo impacto.
E ele tem um nicho, né? As pessoas que praticam aí, que vão em busca aí de degustação, de conhecer vinhedos, de conhecer, né, as vinícolas, eles têm o interesse gastronômico, né? E também de ter uma experiência autêntica, né? De ter aí, degustar, consumir produtos que tenham essa questão da sustentabilidade também. Então, é um público bem interessante nesse sentido, porque você trabalhar o enoturismo e nessa perspectiva da sustentabilidade, né, é importantíssimo. Eu acho que Minas só tem a ganhar aí com essa diversificação do turismo, né? Que a gente, estou vindo lá do Maranhão, no Maranhão a gente sempre associa Minas a Ouro Preto, principalmente, a questão da cultura. E aí agora a gente já pode trazer essas outras características, esses outros elementos também, né? Não, mas Minas são muitos. Você pode rodar essa Minas Gerais aí que você vai ver. Cada cantinho de Minas, 853 municípios, tem o encanto e a gastronomia, o vinho hoje, né? 136 da qualidade nossa de vinho. Até mandar um abraço, antes da Rosilene falar, para o nosso grande amigo chefe, Marlon Sérgio, que também é um estudioso dessa área de vinhos, né, Rosilene? Isso aí, Marlon, colega nosso. Rosilene, você que está aí, né, professora de faculdade de gastronomia, curadora, participa aí de eventos em Minas Gerais e no Brasil. Você fica feliz, estou vendo o senhor brilhando aí nesse sentido, né? E Minas vai crescendo nesse cenário. É verdade, Sérgio. Nós ficamos muito felizes porque o nosso estado ganha e, com isso, ganha também a economia, a sustentabilidade, a comunidade. Então, é um complexo, né? É uma cadeia, movimenta, é um alimento, ele movimenta uma cadeia. E o vinho, ele tem um valor agregado muito grande. Então, quando você pensa no vinho, você não pensa só no vinho. Você já vai pensar, claro, nos elementos que acompanham isso, né, que habitam, às vezes, o cenário do vinho. Aqui está o queijo. Então, quando falou em vinho, eu me preocupei em trazer um queijo, queijos mineiros. Os acompanhamentos. Hoje nós temos aí os azeites, nós temos os aparatos que vão fazer também o serviço do vinho. Então, movimenta uma cadeia, não somente de produtos, mas também de utensílios e, principalmente, de pessoas. Porque você coloca a serviço, né, de tudo isso, o capital social, essas pessoas. E o mais bacana, né, quando a gente estava assim, se propondo a fazer esse programa, eu falei para o Sérgio, né, eu me encantei quando eu conheci a Elci, e depois a Elci me apresentou a Thaís. E quando eu fui ver o currículo da Thaís, gente, aí ela, né, está fazendo doutorado e pós-doc, não sei mais o quê. Pós-doc, gente, não é só doutorado, né, já é pós. Na área de desenvolvimento local, desenvolvimento social. E aí, assim, eu falei que uniu o útil com o mais útil, né? Porque eu fiz o meu estudo de mestrado na área de sustentabilidade em gastronomia. Então, assim, eu saí da escola, de faculdade de gastronomia, mas eu me preocupei muito, assim, porque não é somente aprender as técnicas. O que se faz, às vezes, com o resto da cenoura que sobra, com o resto do peixe que sobra, não é? Então, assim, e a gente aprender a diferença entre sobras e restos, de aproveitar todo esse alimento. E a comunidade do vinho, assim, a gente tem visto muito na cachaça também, né? Estão aproveitando tudo, às vezes o bagaço da cana se recicla, né? Faz outros produtos daquilo ali. Então, a nossa gastronomia, ela ganha, principalmente nesse pilar de sustentabilidade e também de trazer, né, este enorme valor agregado turístico e cultural. E a Elci vai falar aí daí a pouco de toda essa conotação, o porquê desse rótulo, né, que eu achei bárbaro também, até o convite que você fez, né, da arte, do rococó. Então, assim, Minas é um mosaico de cultura, né, de arte, de história, é um poder geogastronômico e cultural imenso. E a gente fica muito feliz, porque nós não moramos. Outro dia eu falei para o nosso secretário Leônidas, né, Minas não é um estado, Minas é um país. Minas né? Minas é um país. Minas Gerais é maior que muitos países da Europa. Sim. Tamanho da França, né, Minas Gerais. A Elci vai falar, o João vai colocar umas fotos da Elci trabalhando lá na plantação dela lá. Quinta de Glaura. Olha, que beleza, falar, gente. Então,
São as uvas na época de sua maturação, né? Elas estão ali expostas ao sol, por isso a gente faz essa limpeza dos cachos, a gente chama de toalete, né? Tira as folhas de cima dos cachos para que ele tenha uma maior incidência solar, isso melhora a maturação das uvas, né? Como eu estava falando, no período que a gente colhe, a gente tem... Lindo, né? Muito lindo. E é mais legal a gente entender que isso que vem da terra traz você lá. Fazendo análise de maturação. A gente vai colhendo cachinho por cachinho, gente. Depois identificando o teor alcoólico, né, que tem dentro o possível teor alcoólico, né, a probabilidade de teor alcoólico dentro dos cachos. E nessa época mesmo, quando eu estava falando da maturação, a uva ela precisa de tempo seco, né, para que os açúcares eles se concentrem e transformem em álcool, né? Então, e é isso que Minas nos traz de uma forma natural, de uma forma muito limpa, sem nenhuma intervenção, né? O amadurecimento na sua forma ideal dos cachos, né? E isso traz um vinho com maior potencial alcoólico, com maior expressão, né, com uma maturidade fenólica de excelência. Isso faz com que Minas tenham bons vinhos e se destaque no cenário, inclusive, internacional. Aqui nós quebramos todos os protocolos que você vai imaginar na face da terra no nosso programa Minas Turismo Gerais. Eu tenho que fazer um destaque aqui, o Celso Faria, grande Celso, musicista, parabéns pelo Dia de Jornalista, obrigado. Sérgio Vinho, é muito bom, será um grande prazer acompanhar esse programa. A grande Casilena, lá do Museu das Reduções, Belo Horizonte. O Museu das Reduções fica ali no Mercado de Origem, na saída de Belo Horizonte, ali em frente a Leroy Merlin. Visitem lá o Mercado de Origem, Museu das Reduções, bacana demais. Obrigado também pelo dia de hoje. O Marcel Gomes de Silva, Marcel, ele também é expert nessa área. Veio aqui com o nosso amigo Marlon Sérgio. Parabéns, Sérgio, mais uma vez, levando o nosso vinho mineiro ao seu programa. Sim, o Marcel deu um banho também, que é expert nessa área. O Celso Faria, como ele é músico, a mesa está bonita, só falta um violão. Olha, tá doido. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. O Marcel, mais uma vez, o Cia, Rosilene, grandes mulheres e grandes profissionais que encantam o que fazem. Marcel é super competente nessa área. Mas aqui nós viemos para conversar. Né? Aqui mineiro é o seguinte: você é lá do Maranhão, mas já está virando mineiro. Nós viemos para conversar e para beber também, para provar esse vinho. Qual que nós vamos... Vamos começar pelo rosé. Né? O rosé é um rosé de Syrah. Eu vou explicar o nosso rótulo aqui. Minas Gerais, Ouro Preto é a única... Mostra para a câmera lá, aquela câmera lá. Para mostrar. Vou botar aqui, ver se fica bom. Pode levantar. Isso. Olha que bonito. Olha que lindo, gente. Eu quis traduzir o que só em Ouro Preto tem, né? Aqui são as variações do topázio. Ele na sua naturalidade, ele se apresenta em 14 cores na natureza, né? Com esse formato de prisma, desde o branco ao vermelho rubi, ao mais escuro, que é o mais raro, o mais caro. A ideia é sua? Nossa. Uma cor meio âmbar. Ótimo. Bacana mesmo. E o topázio é a pedra que só se encontra, é uma rocha, é uma gema que só se encontra em Ouro Preto no mundo, a sua extração, né? Pelo seu valor comercial, pela sua importância, né, dentro da mineração. E aí a gente quis representar Ouro Preto nos nossos dois rótulos. O primeiro é o rosé de Syrah. Mas que também, bacana que o rótulo está contando essa história aqui também, né? Conta uma historinha atrás. Topázio Imperial. E eu, aqui no meio, tenho as rocalhas que fazem parte do barroco, do rococó, muito típico, muito mineiro, está presente na arquitetura mineira, né? Nas igrejas de Minas Gerais, em Ouro Preto, com tanta riqueza, né? Então, vamos provar o Syrah. Ai, que delícia! E aqui é um screw cap, é uma estratégia. Screw cap é uma cápsula, uma tampa, né? É uma estratégia de sustentabilidade muito utilizada na Austrália, que fez... Eu vou corrigir se é a Austrália mesmo, né? Que é referência de sustentabilidade. Então, vamos nessa de degustação, nessa daqui. E o screw cap é com essa proposta mesmo de diminuir o consumo da rolha, né? A gente sabe todo o problema que tem. A gente teve com a cortiça, com a cortiça em Portugal. Né?
E como é um vinho rosé, é um vinho rápido, é um vinho para você... É um jovem, um vinho de para guarda. você tomar. Não tem essa proposta, não faz sentido nenhum a gente colocar uma rolha rolha. num vinho que você vai estar feito para tomar, pode tomar na piscina, no tempo de calor. Vamos... Esse rosé, ele tem 12,8 de álcool. Ele é um vinho mais refrescante? É um vinho mais refrescante. A gente começa geralmente com espumante, branco, rosé, tinto, vamos pôr... E vai para a parte mais densa, né? E assim, Aqui, a Syrah, ela se adaptou muito bem, uma Muito casta bem, que se adaptou muito Professora bem. Responde Rosilene. muito bem. Obrigada, Sérgio. Se adaptou muito bem em Minas Gerais, né? Ó, tintim para todos nós. Vamos lá, um brinde. Vida longa e Saúde, Viva, vida viva, longa. viva. Igual o aos vinho mineiro, né? Gemas de Ouro E gemas de ouro preto. Agora, é interessante, se você quiser, já você vai fazer o lançamento agora, essa semana, né? delícia. Vai ser sábado, no Sábado. Palácio do Nossa, Ouro, lá em delícia. Ouro Preto, né? A gente escolheu o Palácio do Ouro por trazer toda essa representação. Ô, João e o Mauro, daqui a pouco vocês podem beber, viu? Gente, que delícia. Ele é Muito refrescante, refrescante, aromático. muito Sim. Muito, traz pêssego, traz Verdade. uma nota de uma fruta madura, muito. E aí eu vou entrar numa polêmica, como eles falam da mineralidade, né, que não confere ao vinho, confere, não confere, mas traz uma salinidade no retrogusto. Eu achei sensacional. Interessante que Minas é um estado mineral. E você contou toda essa história, essa filosofia de Minas com topázio, ligada a essa mineralidade, né? E eu estou dentro do quadrilátero ferrífero, né? Que é um terroir que é desconhecido para o mundo do vinho. O que é essa mineralidade, essa coisa desse terroir vai trazer para o vinho? E aí a gente está aqui para provar e para comprovar. E é interessante, assim, que é tão assim, a gente fala que Minas é tão complexa, né, tão grande, que assim, as pessoas, o mineiro não conhece Minas. Eu não conheço toda a nosso estado. Realmente são muitas minas, como já dizia Guimarães Rosa. E você fala de vinícola, de vinhedos aqui, do lado de BH, praticamente, em Ouro Preto, e muitos desconhecem. Né? Então, eu trouxe até esse livro aqui, João, me presta aqui, olha só. Esse livro, né, sobre os vinhos, Vinícolas Mineiras, da Patrícia Souza. Bacana. A Patrícia Souto Maior, né, com o Clésio, que trata das vinícolas. E umas imagens Trabalho lindo, né? maravilhosas. Nossa, é Olha lindo, aqui, maravilhoso. gente. Aí trouxe todas as vinícolas. Nossa, que legal. Com seus vinhedos. Muitas oferecem almoço e tal. E quando eu me deparei aqui com toda a história dessas vinícolas mineiras, além de sentir um imenso orgulho, eu falei, olha, falta uma aí, Patrícia. Aí ela falou, qual? Eu falei, a Quinta de Glaura, né? A Vinícola Boutique Quinta de Glaura. Ela falou assim, tem que ir lá, não conheço essa ainda. Eu falei, Tem que ir, olha, Patrícia. só que o livro já saiu. Então, Patrícia, estamos fazendo um convite para você aqui, Na ao segunda vivo, edição, na né? segunda edição, Na segunda pra edição, trazer. Quinta de Glaura, entrar aí no seu livro, viu? Verdade. Interessante, pessoal, hoje nós estamos conversando, estão vendo, né, sobre a vinicultura com experts aqui, né, a Elci Caldas, que é lá da Quinta da Glaura, aqui em Ouro Preto, vai lançar o vinho dela, daqui a pouco vocês vão contar nas melhores casas e tá aí no Instagram. E doutora Thaís Pinho, professora Rosilene Campolina. Rosilene, aí queijo. Então. Um vinho desse, né, sempre acompanha um bom vinho, um queijinho. E aí? Olha, elas vão até me ajudar aqui, porque eu trouxe alguns queijos, né? Falei, olha, a gente tem que pensar assim, no queijo, às vezes numa proposta de um queijo mais leve, um canastra, um queijo mais fresco, um queijo maturado. Então, assim, com nuances aqui e várias camadas de sabor, né? As geleias que acompanham a mesa do vinho, ela é bem democrática. Você pode trazer embutidos, queijos, né? Antipastos. Então, gente, olha que coisa chique. Nós temos tudo mineiro, tudo de produção da agricultura familiar. Nós temos aqui da Bela Mantiqueira, Relixe de Giló. Olha que coisa fina, nosso Giló ganhou essa sofisticação, né? Então, para você acompanhar aqui também com vinho. Temos cebola caramelizada também, angeleia de jabuticaba com laranja. Isso aqui veio de lá de São Bartolomeu. Olha que maravilha, é a geleia de goiaba, que vai cair muito bem também Sensacional essa né? geleia. com o queijo aqui maturado. E
Claro, esse aqui é a Menina dos Olhos também, né? O molho de jabuticaba com café, Que notas de sabor. café e notas de jabuticaba, a acidez aí da jabuticaba, né? Que cai também muito bem com esses queijos. Mas, na verdade, a harmonização, né? Eu sei até onde que a gente sabe, gosta, é dentro daquilo que você se sente confortável. Sem dúvida. Porque, às vezes, um vinho é muito bom para você, para o seu paladar, né? Mas, assim, o outro vai achar um vinho mais rascante, mais ácido ou mais tânico. Então, assim, é muito disso. Mas é claro que existem as lógicas, essas harmonizações aí, né? Por semelhança, por contraste, enfim. Então, eu vou oferecer para vocês aqui. Vou começar também com o nosso queijinho aqui da canastra, o queijo, né? Tá, esse, pega mais um. Pega o guardanapo. E que esse aí, Esse aqui- com esse vinho que nós estamos bebendo, seria bom com esse queijo, né? E levezinho, né? Então, eu vou Sim. colocar esse queijo, o canastra, um toque da geleia de goiaba, que ela tá assim muito sutil, né? Vou te oferecer aqui, Muito assim. obrigada. Depois nós vamos passar para o outro queijo, que é mais maturado, com, por exemplo, a compotinha de mexerica, que eu acho que harmoniza assim muito bem. Com o rosé, fica muito bem. Não é? Muito bem. Então, instintivamente, estamos acertando, né, Elci? Sensacional. Mas essa diversidade, doutora Thaís, nesse sentido é importante, né? Porque Sim, claro, é preciso diversificar para você também, né, ter um alcance maior, conseguir aí um fluxo de turista também maior. Então, a gente diversifica nesse sentido, né? Quando a gente tem... Se você falar em turismo, você vê hoje vários segmentos turísticos, né? E a cada dia vão surgindo outros e outros. E o sentido é esse mesmo, a proposta é essa, é você trabalhar vários nichos, né, para captar um público diferenciado, diversificado. E eu achei interessante quando a Rosilene traz a questão da sustentabilidade, trazer essas questões também sustentáveis, né? A minha pesquisa no pós-doc, a Rosilene comentou aqui que eu estou fazendo pós-doc, é dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS. Isso, e fazendo a conexão deles com o turismo, né? O que eles podem, o que o turismo pode estar contribuindo para a gente conseguir alcançar esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro deles a gente tem a questão da renda, a geração de renda, né? A questão de cidades sustentáveis, a gente tem a gastronomia. A gastronomia, cidade mais verde, cultivo de hortas. Exato. A ecogastronomia, né? Hoje a gente Isso. fala muito na ecogastronomia. Então, é um conjunto, né? É um conjunto, exatamente. E quando a gente vê, né, a Rosilene, Elci, trabalhando essas questões, mesmo sem conhecer, né, os objetivos e tal, mas a gente vê que está agregando para conseguir contribuir para esses objetivos. E, Thaís, Ela emprega, por exemplo, né, pessoas da comunidade, né, Verdade. ali da comunidade, essa questão da economia circular da uva, como a Rosilene falou, que tem pouco que a Rosilene colocou, Cadeia, né? exatamente, que tem pouca perda, quase não tem, Quase você não se tem. aproveita tudo, né? Essa era a minha fala, né? De falar da cadeia produtiva do vinho, né? Que tudo, até o bagaço da cana da uva, Da depois uva. que faz a prensagem, moe-se, prensa, ele é reaproveitado como adubo, a poda da uva, tudo. Hoje, é zero, não tem Desperdício impacto, não zero. tem nenhum desperdício, né? Então, isso a gente fica muito feliz com isso, né? Mano. Dentro no sítio, a gente já preza por algumas... a gente contribui com algumas atitudes, né? Energia limpa, água é nossa também, mas com proteção, né? das águas, e a gente preza por essa cadeia, mas o vinho por si só, ele traz esse apelo muito natural, né? E quando eu falo de vinho mineiro, sobretudo, né? Quando eu digo que tem baixa intervenção, não tem intervenção nenhuma para a gente ter esse líquido maravilhoso nas nossas taças, né? Isso é só a resposta da terra, do clima, né? E a intervenção que se tem é do homem no sentido de manejo, no sentido de melhorar e de aproveitar essas exposições, né? É o terroir mineiro, Isso, né? sensacional. Que é Vou incrível. servir mais um pouquinho. Por Mandar favor. um abraço aqui Por para favor. Geraldo Ricardo, lá de Paraupeba, nos mandando aqui um abraço. Elizabeth Rodrigues de Sete Lagoas, Luiz Pires, lá de Tocantins. Olha, Nina Pacheco, esposa do nosso grande amigo Nina Fernando Pacheco. Pacheco, Dalva Dinardi, minha tia, está nos vendo. Um abraço. Casvilena, já falei do Museu
das reduções lá no mercado. Márcio Silva, Eider Moraes também. Tanta gente mandando aqui. Mas é interessante, uma aqui, eu sim, o Marcel. O Marcel faz um dado interessante aqui. É que países em sustentabilidade, Austrália e Nova Zelândia, né, que tem esse destaque. Isso, né? muito obrigada, Marcel. Muito obrigada, é isso importante. mesmo. Marcel tá... Um abraço, Marcel. Depois tem que voltar aqui, hein, Marcel. É verdade. O Aquino. Aqui dos Despachante, parabéns, ótima matéria sobre o vinho mineiro, Minas é tudo. Aqui plantando tudo dá. Vamos aproveitar e usar mais, lógico. Meu amigo, terra, você só não pode maltratar a terra. Agora, ó, só vem aí, ó, a época da seca, não vamos fazer queimada não, pelo amor de Deus. Vamos preservar o meio ambiente aí, né? Evite a queimada aí, vamos preservar e etc. Você trouxe outro vinho, né? O outro vinho que eu estou vendo aqui, Gemas de Minas. Nome bacana demais. Você tá Gemas doido? de Ouro Preto. Gemas de Ouro Gemas Preto. de Ouro Preto. Mas é de Minas. Ampliando. Não, mas é bonito demais da conta. Tá lindo o rótulo, né? Os seus rótulos são muito bacanas. São lindos. E eu achei Vou te tão explicar. criativo esse Parece um nome. desenho. Hã? Muito lindo. Tem uma criativo. explicação aí também. Desenho, ué. Então, aqui o ouro ainda você pode passar a mão, tá meio áspero, é o ouro por minerar ainda, misturado com a terra. A gente tem o vermelho aqui da nossa terra, que é muito gente. rubra, né? Muito vermelha. Aqui é o pico do Itacolomi e a folha da videira, que é uma palma. Você vê aqui que é uma palma, né? Pico da Itacolomi lá em Ouro Preto. Isso. O azul é uma referência do movimento da nobreza quando chega ao país, né? Quando chega a folha na da época. É videira. isso. Então, e no fundo a gente tem umas estampas que são as rocalhas, fazem parte do barroco, como eu expliquei, que conversa um rótulo com o outro nesse sentido. Do barroco, da graciosidade, da leveza, né? Que isso está muito presente em Ouro Preto e Mostra também para a câmera lá para o pessoal. Olha, E gente, gemas- que coisa Detalhe linda. bacana demais. o topázio também é uma gema de Ouro Preto e a gente quis trazer também os dois para que os dois vinhos pudessem conversar nos dois rótulos. E esse é o nosso primeiro vinho fino produzido em Ouro Preto. E aí, antes da gente passar então para o outro, eu acho que ainda casa com esse aí, não sei, você vai me dizer, né? Aqui eu vou servir agora um queijo. Os queijos, gente, além do canastra, tem do Cerro Santana, tem o Ferreira Campos, tem o queijo Joá, o queijo Quilombo, casca florida, né? Então, estamos servindo agora com um toque de cebola da mantiqueira. A Sérgio aqui, Thaís. Aí, Sérgio, para você. Então, Cebola esse aqui caramelizada. É o meu. Uma delícia, por sinal. Tá aqui, ó. Tá? Da Mantiqueira Bela. São produtos assim, orgânicos, Essa geleia de né? goiaba é lá de São Bartolomeu. A geleia de que você goiaba é de trouxe? São Bartolomeu. Grande Aqui a São gente tem Bartolomeu. um pouquinho de cada canto. Tem Sabará aqui com a jabuticaba, tem São É Bartolomeu. tudo agricultura familiar, Tudo Rosilene? agricultura familiar, né? Fantástico. Produzida assim de forma bem artesanal, orgânica. E isso que tem valor. A gente, quando pensa assim nesse mundo da enogastronomia, a gente pensa muito assim também, às vezes menos quantidade, mais qualidade, né? Beba menos, beba melhor. Isso é o que vale hoje para o café, às vezes um azeite. Então, quando você pega um azeite mineiro, realmente, o Sérgio falou que os olhos brilham. Nossa. E brilham sim, gente, porque é um produto nosso. E o que eu puder fazer e onde levar os produtos mineiros, isso assim, com meus alunos, com amigos, com os colegas da gastronomia, a gente procura levar. Né? Porque quando você gosta de algo, você quer compartilhar. E é muito bom compartilhar coisas boas, né? E essa história toda que você já tinha contado do rótulo, do próprio convite, né? Do Rococó aliado com a cultura, com a arte. Então, você está num cenário Ouro Preto. Lindo, Né? Cidade histórica. Aqui a gente está no programa do Sérgio, Minas Turismo Gerais. Então, já deixamos esse convite aí. Vem fazer uma rota nas cidades históricas. Por que não aliar a Quinta de Glaura? Como tem em Otim, que está tão perto, vá também lá se inebriar com os vinhos de Quinta de Glaura. Né? A gente faz esse apelo da história, mas é uma coisa moderna, né? A dupla pod, ela tem menos de 20, ela tem 25 anos, né? Um pouquinho mais que isso, menos que isso.
Então, é uma técnica que permitiu, né, fazer vinhos, não só em Minas. Hoje a gente tem vinho no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, no Goiás, né? Então, fazer esse resgate. E eu, dentro de Ouro Preto, eu não podia deixar de fazer essa referência à cidade, à beleza, à exuberância que é Ouro Preto, a nossa riqueza histórica, né? Que foi onde todo mundo está dentro de Ouro Preto, né? Que eu penso que faz parte de toda a nossa vasta riqueza histórica mesmo, né? Sim. Agora é interessante que eu vou perguntar para vocês, você falou da dupla poda, né? Dupla poda, você poderia explicar para o pessoal que está assistindo por que dupla poda? É uma técnica que você faz 2 podas no vinhedo, uma poda de crescimento e uma poda de produção. Quando eu falei no começo do programa, que o Murilo, ele tenta no seu estudo, ele modifica o ciclo da videira, né? Ele inverte o ciclo da videira. Pode ser chamado dupla poda ou poda invertida. Então, ele inverte o ciclo da videira quando ele vê que todas as características que são principais para que a colheita, para que saia um fruto de qualidade. Quando ele estava na França também, no seu pós-doc, e ele falou, aquilo ali acontece na minha terra. Ele é de Varginha, né? Ele fala que era o tempo perfeito dentro do café. Então, que ele estava na França fazendo esse estudo. Falei, a mesma coisa acontece lá. Por que não fazer isso lá em Minas, né? E aí ele faz, e foi brilhante, foi muito feliz, né? Graças ao Murilo, ele é considerado o pai da dupla poda, exatamente por isso, né? Por inverter o ciclo da videira. A gente faz, quando ela está pronta para produzir, a gente retira todos os cachos, que é a primeira poda, a segunda poda, né? Retira todos os cachos para enganar a planta, dá uma enganada lá, para que ela venha produzir no mês mais quente, menos seco, mais seco, que é tudo que você tem para proporcionar um fruto de qualidade. Que ela vai exigir mais, né? Ela vai exigir mais do solo, muito. Então, consequentemente, você vai ter um ambiente uva perfeito para ela, melhor, né? Altitude, noites frias, dias quentes, Isso que eu ia te perguntar, altitude térmica. Esse produto, a uva, né? Vamos dizer, o produto, ele gosta do frio, né? Ou não? Ele gosta da amplitude térmica, ele precisa de luz e calor para amadurecer, né? Mas é importante essa amplitude térmica, noites frias para manter as propriedades antocianinas, né, que estão presentes no vinho, que você precisa disso. Então, ele precisa de noites frias, dias quentes, luz, altitude e tudo uma isso combinação desses Minas, fenômenos, né? né? E um equilíbrio, né? E principalmente da mão do homem, eficaz, Sim, né? sim. Atuando lá ali. onde ele imprime a sua identidade, né? São os terroirs que a gente tanto fala, né? A aqui identidade o Marcel colocou aqui, é o nosso terroir. Porque O Marcel está acompanhando mesmo isso aqui, mesmo. não é? Um grande beijo para o Marcel. Né? Marcel é querido. fantástico. Flavilha, minha irmã, também mandando um abraço a todos. Você é vice-presidente da Associação dos Produtores de Uva e Vinho. E, né, no início, nós temos 136 vinícolas, né, vamos dizer assim, vinícolas aqui em Minas Gerais. A previsão é expandir mais? Olha que esse boom, Sérgio, ele deu nos últimos 5 anos, né? Nos últimos 5 anos e tem aumentado. Antes se contavam uma média de 40 vinícolas, né? Você vê como em 2, em 3 anos isso quase quintuplicou. Então, o que se estima dentro do Estado com esse movimento do turismo, né, da gastronomia, o Estado eleito aí que melhor recebe no Brasil, hospitaleiro, né? Muito Demais. bem. Então, e fazendo o gancho com o que a Thaís estava falando, o produto, o vinho, ele é o único associado ao turismo, o único que é associado a uma fruta. Não existe. Hoje existe, já começa o movimento da olivicultura, né? Isso. É o turismo associado a isso. Mas um turismo para ir na parreira, para ir no campo, conhecer a planta, saber o que é a fruta. Eu desconheço, a Thaís está aí, pode me ajudar, mas o enoturismo é o único, né? A única fruta que traz o turismo associado. Verdade. Então, assim, tem crescido muito. Como eu digo, né? Todo dia praticamente surge um segmento turístico novo, né? Então, assim, eu aqui no Brasil eu desconheço. Eu sei que existe algumas experiências de conhecer as oliveiras,
os cafezais, mas assim, com esse nome Tão e consolidado sendo como um turismo. segmento mesmo, eu realmente desconheço no O Brasil. que é o passeio completo, né? O vinho, aí Sim. puxa A visita vindima, aos a própria vinhedos. vindima, A né? Vindima, Nossa, né? você fazer a Os vindima jantares, as maravilhosa. refeições. Então, nós Isso. temos aqui, por exemplo, a jabuticaba, que ela vem assim também tentando né, provocar esse turismo. Porque as pessoas vão, por exemplo, a Sabará, mas a jabuticaba ela tem assim o seu momento de safra. Não dá para fazer isso com tanta frequência, né? Então, mas as pessoas vão aos produtores. Eu visitei lá o festival, foi e- maravilhoso, Jabuticaba. Nossa, é fantástico, muito bom. né? E além do festival, elas podem colher as jabuticaba. Há produtores que elas alugam os pés de jabuticaba, né? Verdade. E você paga lá um valor e pode colher jabuticaba à vontade e ficar o dia inteiro chupando jabuticaba. Não pode levar, tá, gente? Claro, Pode você levar o pé comprar de e levar, jabuticaba né? Mas é muito bacana. Então, legal. assim, eu vou aproveitar e vou servir de um outro aqui também, porque tem Mas, muita coisa. mas viu, é gente? enquanto Ó. isso, a nossa... Vou te colocar de mestre agora. Ali nós temos doutora, mestre, professora, e aqui é apenas bacharel em jornalismo. Cabe tudo aqui. Aqui ela está servindo o vinho. O Syrah. Esse é o Syrah, é o vinho tinto, que eu falei do meu segundo rótulo, e a gente fez a escolha Dá um de charme, deixar gente, ele olha em que bacana. segundo. Não é esse decanter? É, Coisa eu linda. Mais queria robusto, entender, né? assim, você é especialista aqui, Não, né? sou O que produtora. o decanter faz? Qual é a função do decanter É bom na esclarecer questão do isso. vinho? Sérgio. Primeiro, a principal é separar os sedimentos do vinho, né? E a outra, fazer com que o vinho respire um pouco mais, né? E nem sempre todo vinho precisa ir para decanter, né? Então, é uma opção, né, de quem vai consumir o vinho, né? Eu quis trazer aqui no decanter porque o nosso vinho ele não foi filtrado, que faz parte de um processo, isso é uma escolha do enólogo isso, né? Então possivelmente pode ter sedimentos do vinho, que são esses sedimentos que não faz mal para ninguém, não agride, bitartarato de potássio, né? Ele está presente dentro do processo, não é nada de uma agressão química. Tá? Ele só não é bonito aos olhos quando a gente vê uma taça um pouco... mas aqui ela não está presente. Quando vê um pouquinho, Eu acho sente o bonito, eu sabor. acho Eu orgânico. adoro. Eu acho que essas coisas Rosilene, hoje têm sabia que tanto valor. Tem uma moça Olha no Rio só. Grande do Sul que faz joias com esses bitartaratos de potássio, Gente. que são lindas. Não, Ela faz coisa brinco, linda. colares, lindo. E isso faz parte da Gente, sustentabilidade. igual a né? pérola. A pérola, antigamente, a bonita era perfeita. Hoje eu tô com um brinco aqui mesmo de pérola Aham. ecológica, a gente chama assim, Sim. né? Que é aquela pérola, vamos dizer que não deu certo, ficou tortinha. E hoje, assim, com essa pegada da ecologia, da sustentabilidade, né? É o que está se usando, e até o valor dela subiu Sim. muito, né? Nas joalherias aí. Então é isso, eu acho que a gente tem um outro olhar para os. Muito mais cuidadoso, os né? E alimentos, os responsável, elementos, né? né? Muito, Tchim, vamos tchim. fazer um E o brinde. brinde, que taça maravilhosa. linda. O vinho melhor ainda. E a Olha companhia aí a também. companhia e o programa. Nós estamos uma prosa aqui, eu acho que nós vamos sair daqui amanhã. A gente não quer que Ah, termine. Ó, tá doido. Queijo da melhor qualidade. Os condimentos ainda é melhor. E os vinhos da Quinta da Glaura, lá de Ouro Preto. Não sair daqui mais não, ué. Vamos ficar aqui até... Deixa o João e o Mauro ali até amanhã. Eles são doidos para provarem já, né? Isso Eu só aqui. queria fazer uma observação também sobre a enóloga que fez o vinho, né? Que elaborou o nosso vinho, que é a Isabela Peregrino. Ela é mineira também, hoje ela mora em Caldas, ela acho que é de Caldas mesmo, né? É uma enóloga respeitada, premiada, lindamente mineira. Isso também faz parte da história que a gente está contando, e ela é a responsável pela elaboração desses vinhos. É importante até você falar orgulho. sobre a enóloga. Nós temos a Ipamig aqui que faz um trabalho de pesquisa muito grande, Sensacional, né? né? Muito grande nesse sentido, né? A dupla poda foi desenvolvida dentro da Epamig. Epamig. Dentro da Epamig. Então, foi fundamental No para o sul de estado, Minas, né? Sul de No Minas. sul, acho que é. Deixa eu servir lá Se pra eu eles. não me engano, é Caldas, aquela Caldas, região sim. ali, né? Ó, Caldas. tô Tá bem? Tá vendo? Olha, enquanto... Mandar um abraço para a jornalista amiga nossa, Simone Santos. Um abraço, Simone. Simone. Simone, gente da melhor qualidade. Minas é um Minas luxo. um luxo. Vai lá no site, Minas é um luxo. Minas um luxo, Simone né, Simone? Santos. É um luxo. O- E agora, Sérgio, enquanto a gente está com este vinho aqui, olha, eu vou servir Eu nem acabei com de o comer outro aquele. queijo aqui, né?
Do Juá, já falei que temos Santana, Juá, Quilombo, Esse de Casca café é Floriba. sensacional, adorei. Maravilhoso, não é? E Adorei. esse é Menina dos Ossos, porque eu assino esse molho com a produtora de Sabará. Fui certa, hein? Já buscava com café. Cissa, parabéns, E Rosilene. agora a gente delicioso, junta com fiquei queijo e muito surpresa. vinho, fica completo. Gostou Fica então? muito- Traz um defumado, que eu não Defumado, sei. aquela nota de torra, É, assim. Exatamente, que casa muito bem com o vinho. Foi muito acertada essa Ô, tua gente! harmonização. Ai, fico muito feliz, viu, Meire Muito Ribeiro? Olha bom. só, Santana do Sul. A aí, Meire ó. já esteve aqui, um abraço a Meire, a família Temos lá. a geleia também de jabuticaba com laranja. Essa geleia foi lançada até em Portugal pela Quintal Torres também, um produto assim maravilhoso. Ô, gente, Eu doutor sou muito Rogério, Vou colocar tá lá aqui. em Paris, Isso daqui. tá assistindo nosso programa agora lá de Paris, lá do hotel, mandando aqui. Gente, Um abraço, doutor Rogério, tudo a ver o Caçando programa aqui, ó. com marido e vinho. mulher fazendo viagem pela Europa, tá nos mandando um abraço aqui no WhatsApp. Você que está nos assistindo, vai lá no Sérgio Moreira, nas Gerais, clica, se inscreva, dá um oi, tinino, para cima, para onde você quiser, manda aí, Sérgio Moreira, nas Gerais, no YouTube. Gente, eu tenho tanta pergunta para fazer para vocês que vocês nem imaginam. O mercado, a gente tem que ver o mercado. Tem gente, viu, Elci e Rosilene e Thaís, vocês vão ter que entrar nisso. Tem gente que às vezes vai ao supermercado, vai ao empório, vai a uma loja de delicatessen e olha pelo preço. X reais e outro X mais X. Eu acho, gostaria que vocês falassem, o certo ou o errado, porque às vezes ele acha que o vinho mais barato é o melhor, e não é, né? Não, vai muito de gosto, né? Não, você pode falar. O vinho, ele é muito democrático. Sim. E aí eu vou falar enquanto produtora em Minas Gerais, que não é não tem sido fácil se colocar no lugar do produtor hoje, né? Porque o vinho da dupla poda, a gente faz 2 investimentos, né? Eu falei que são, isso aí. né, para ter um produto, para ter o vinho. Então eu tenho duas ali, não são 2 colheitas, porque eu só tenho uma colheita. Mas é o mesmo investimento de hora homem, insumos, né? A consultoria do agrônomo, eu faço o mesmo investimento 2 vezes para me ter um resultado. Então, não é comum nós termos um vinho de um valor competitivo com os vinhos que a gente tem nos nossos vizinhos. Nos nossos vizinhos, no Chile, na Argentina, né? Então, é preciso entender a qualidade, como é que é o processo da dupla poda. Muito artesanal. Muito Totalmente artesanal. Né? E o investimento que a gente faz em cima disso, né? Então, é incomparável os valores dos vinhos de dupla poda para um vinho, não vou dizer mais simples ou mais complexo, tá? Mas não é fácil comparar. Então, esse detalhe é importantíssimo, Muito né? importante. Isso leva quanto tempo, Elci? Porque no início você falou, olha, isso aqui a gente, né, o Sérgio brincou que é um carinho, parece um filho, um bebê. E o bebê leva 9 meses, né? Claro, ali, né? Toda a gestação e depois tem toda uma vida. Mas o vinho, esse processo todo, né? De você pegar, produzir, fazer o beneficiamento dessas casas e tal. Só, né? Então, quanto tempo tem até chegar aqui? Depois que faz a poda de produção, a gente tem ali quase, depende de cada região, né? Entre 160 a 180 dias depois que poda para você colher. Né? E aí a colheita ela é mensurada com o ponto ideal de colheita, né? Se a uva já chegou no açúcar provável que já tem ou não, isso cada região define. Mas é uma só colheita por ano, né? Então a gente tem ali quase 4 meses para chegar nesse resultado. Depois a escolha de cada produtor, os nossos vinhos eles ficaram descansando 7 meses em barrica ou em tanque inox. E aí tem gente que prefere deixar no carvalho ou não, quer fazer um vinho mais rápido, isso é a escolha do produtor. E a Syrah você escolheu porque ela se adaptou muito em Minas, né? Foi a primeira, já que é certa, que é certeza. Apostar no cavalo certo, né? Claro. É uma uva muito ganhar, versátil, entrega muita coisa, né? Então a gente escolheu, e eu gosto também da Syrah, não por acaso. Não é? Ela é muito democrática, muito vigorosa na produção, dá um bom resultado, sensacional. O melhor vinho tinto do Brasil é mineiro e é um Syrah. Está lá na Sacramentos Vinifer. Sacramento. Muito bem. Não é a primeira vez, ela já tem 2 anos aí que está
ganhando prêmio, muito bom. A gente tem vinhos sensacionais de Syrah, tem a Bárbara Eleodora, tem o seu Almas Procópio, Gerais, seu Procópio, Stella Seu Valentino. Procópio tem Casa tudo Geraldo, né? Casa Geraldo bom também tem um de Syrah grande muito produção. bom. Então, é com muita felicidade que a gente traz o resultado de um produto de qualidade, que acho que é Sim. importante a gente Sim. ressaltar isso, e com esse reconhecimento. Né? Como eu falei, a Dupla Poda só tem 25 anos. E a gente está aqui tentando e trazendo vinho tão novo, num cultivo tão novo, e com um reconhecimento também muito breve e muito pontual. Fazendo só um adendo, né, em relação à fala da Elci, o Sérgio perguntou em relação ao mercado. Sim. Eu acho que por conta dessa questão que a Elci colocou, muitas vinícolas hoje, elas investem nessa questão do enoturismo, né, para poder trazer um pouco mais de ganho, né, econômico, para poder não ter também... trabalhar um pouco essa questão da competitividade, né? Enfim, porque é um investimento alto que você faz. Então, muitas vinícolas, saiu um estudo recente do Sebrae dizendo que cerca de 85% das vinícolas hoje trazem alguma coisa além da produção do vinho. Né? A experiência. Então, a né, experiência, a degustação, a questão de participar desses processos que a gente comentou aqui da vindima. Uma cadeia, né? Exatamente. Então, é interessante isso porque, né, o Sérgio trouxe essa questão de mercado, de ganhos e quanto agrega. Né? Quanto agrega, então, para os produtores, acaba sendo um fator econômico importante. Isso você... Nós temos muitas lutas, né, Thaís? Não Isso. só esse investimento, a gente tem um país que, se a gente vai falar de impostos, de tributos, tudo isso é muito que acaba sendo desigual. desleal até às vezes, desleal né? pra Porque gente. realmente... Fazer vinho, elaborar um vinho hoje num país que não tem essa cultura consolidada. É um desafio. É um desafio. Sem sombra de dúvidas. Muito... Mandar um abraço para o Rodrigo Medeiros de casa, sempre está nos assistindo, gerente comercial da Rede Ibis e San Diego, Barro Preto. Sou fã de vinhos mineiros. Aquino, qual seria a época das podas? Dalvan Roberto, boa tarde a todos, amigos e tal. Como toda produção, tem colheita, né, etc. A uva ela tem 4 fases, né? O vinhedo ele tem 4 fases aí. E aí a época da poda de produção, geralmente fevereiro, né? Dezembro, fevereiro, isso está muito aliado à localização onde ele está, né? Então a gente podou, já tem 3 anos que a gente faz a poda na mesma data, 2 de fevereiro, né, que é a data ideal. Aí contando de 2 de fevereiro para frente, eu colhi, ela chega com a minha expectativa de álcool com 172 dias. Então, mas existem vinhedos com uma exposição solar, o solo, o manejo, que pode antecipar ou retardar isso, né? Isso tudo, essa avaliação é feita em conjunto com o agrônomo e com o enólogo. Então, a poda de produção ela é feita respondendo, né? Feita em janeiro, fevereiro, a gente podando em março. Então, quanto mais atrasa a poda, mais atrasa a colheita. Sim. Né? Tem como a parte técnica dar uma avançada nisso ou é normal isso aí? Não tem... Qual a gestação? 9 meses, etc. Não, é o tempo da uva, né? O tempo é o tempo que ela amadurece, o que a gente porque eu pode vi mensurar. esse dia uma matéria até importante nos jornais aí. Um jornal que a soja, eles estão fazendo embriões de soja, doutora Thaís. A soja adiantando. Interessante a plantação e a colheita, né? Sérgio, É interessante esses eles dados. conseguem fazer manipular esse tempo Genético. lá no Nordeste. Nordeste? Né? O Brasil Petrolina, Juazeiro ali, né? é o único país do mundo que tem os 3 macroterroirs. Né? A viticultura tradicional lá no sul, a viticultura de inverno ou dupla poda ou poda invertida aqui no sudeste, a viticultura tropical, que é lá no sudeste. Lá eles conseguem fazer até 3 ciclos da uva no ano, numa safra. É absurda a forma que eles fazem isso, a produção que tem. O pessoal, hoje nós estamos conversando sobre o vinho mineiro, né, da dupla poda. Minas Gerais tem cerca de 136, né, vamos dizer,
projetos vitivinícolas. Né? Porque é interessante que ela estava me falando, a Elci, que é sommelier também, né? Sabe tudo sobre o vinho. É que tem produtor que ele planta, mas ele não produz, ele vende para terceiros, né, Elci? Isso é importante você falar nesse sentido. Viticultura é o cultivo da uva, né? Vitivinicultura é o cultivo da uva para a elaboração do vinho. A gente fala isso, né? Então, tem produtor, cultivo da uva, não só a uva para fazer o vinho, mas a uva de mesa também, né? A uva para fazer o suco, para fazer o processamento, para vender uva vendida in natura. Então, o cultivo da uva chama viticultura. Vitivinicultura é o preparo, é o cultivo da uva associado ao vinho. Muito bem. Então, essa é a diferença. Muito bom esclarecido. E para falar de degustação, né, Sérgio? Eles falam sempre, principalmente quando é um vinho tinto, né? Que você deve tomar, mas não avaliar esse vinho no primeiro gole. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Cavinha a boca, né? A gente faz um preparo da boca. Então, tem que, eu digo, selar as papilas, né? Sim. Põe o vinho na boca, avinha a sua boca, assim como você vai avinhar a taça, vai preparar a taça para receber o vinho, né? O decanter também faz a mesma coisa. Você cheira também. A questão da rolha também, que é muito importante, que às vezes as pessoas acham que é frescura, mas não é frescura. A questão da rolha. No nariz. Né? O nariz é 60% da experiência sensorial do vinho. Um vinho legal, né? Um vinho buchonê, que ele está ali, já está passando um pouco, né? E aí você entende, você consegue sentir o cheiro, é um mau cheiro, um cheiro chega a parecer um papelão molhado. Parece uma coisa meio apodrecida, assim, né? É cheiro de cachorro molhado. Quem não conhece, não saberia identificar. Mas identifica que não é uma coisa, não é cheirosa. A gente sabe que não é bom, né? Às vezes você não consegue nomear. É o que a gente chama de vinagrado. Eu falo, o vinho está vinagrado. Ou meio apodrecido mesmo, sabe? Aquela coisa assim, de uma coisa meio... É perceptível, você vai ver que não é agradável o cheiro. E a própria rolha, ela chega a desintegrar um pouquinho, né? Quando o vinho já está assim, buchonê, ela já... Zilene, o que é isso que você fez agora pra gente? Agora, outras experiências, né, gente? Olha aqui, ó. Maravilhoso. Tudo. Eu coloquei aqui o nosso queijinho aqui, maturado de cerro, com o relish de Giló. Olha só, relish, que é uma conserva, coisa mais fina, e com um toque da geleia de jabuticaba com laranja. Então, você tem o amargo, a nota amarga do Giló, né? Acidez também, o lácteo do queijo, mas também a refrescância da jabuticaba, da laranja e a acidez da jabuticaba. Fantástico. E com o Syrah ele me lembra muito assim, eu tenho uma história muito particular com o Syrah, eu sou muito fã dessa uva, né? Essa uva, assim, ela, me corrija se eu estiver errada, mas ela veio lá do Oriente Médio, né? Foi para a França, mas antes ela, conta-se a história, parece que encontrou-se uma plantação dessa uva lá no Irã, não sei, né? Uma coisa meio assim, ali do Oriente. E quando eu participei de um concurso no canal GNT, que era um programa, né, que era apresentado pelo chefe Claude Tragot e pelo jornalista Renato Machado. Legal. Se chamava Menu Confiança. Né? E eu adorava esse programa. Toda sexta-feira, eles faziam o Menu Confiança. O Claude preparava um prato, o Renato pegava, às vezes, 2 vinhos, e a dinâmica desse programa era exatamente ver qual daqueles 2 vinhos ia harmonizar melhor com aquele prato. Né? E aí eu brincava, que eu repetia. A sexta que deu hoje, na minha sexta seguinte, eu fazia aquele prato e a gente testava aquele vinho. Meu marido também gosta muito de vinho, né? Então, o que acontece? Tão fã do programa, veio um concurso, eu participei do concurso e tinha que indicar uma receita e indicar um vinho que harmonizasse. E aí? Gente, e aí eu fui na loucura, né? Peguei sempre muito assim, regionalista, né? Fiz um frango com molho de goiabada, show, e resolvi misturar. Naquele tempo não se usava assim goiabada, né? Naquele tempo que eu falo, gente, não tem tanto tempo assim. Isso foi 2007, né? Mas então, 2007... Transantonte. Transantonte. Então, Sérgio, eu misturei a goiabada com shoyu, com limão, com pimenta dedo de moça, gengibre e uma fusão de sabores para temperar aquele frango que ia ao forno e depois... Eu já fazia esse frango na família, todo mundo gostava, e quando tinha que entrar com a receita, eu falei, gente, vou entrar com a receita e tal, programa, que eu sou muito fã, e mó tiete do programa, né? Aí, todo mundo da minha família, nossa, Rosita, você tem que entrar com frango. Eu falava que era frango tailandês.
franga tailandesa, aquele negócio todo e tal. E a minha irmã tinha passado a lua de mel na Tailândia, trouxe uma estátua de lá, me presenteou com essa estátua, e a estátua é a deusa lá da força, de toda aquela mitologia, Sim. se chama Kinali. E aí o meu frango de tailandês, ele passou a se chamar frango Kinali. Por isso que eu acho muito importante toda essa história que legal. você contou do rol, da apresentação, da comunicação, né? Legal. Então, assim, antes da gastronomia, eu passei pela comunicação. Então, esse o valor, né, de uma boa comunicação. E ao escrever a receita, eu contei essa história, que o prato brotava nas montanhas de Minas, viajava até a Tailândia, nessa profusão de sabores, e por isso a deusa da... Né, e era no mês da mulher, aqui na Ali, março, né, mês passado. Bem, então, assim, a receita foi a vencedora. E qual que era o vinho? Syrah. Não existia ainda em Minas. Eu Olha, harmonizei com gente. qual? Um Syrah do São Francisco, Olha. do Vale do São Francisco, Rio Sol. Ah, Né? olha Então, aí. assim, eu tenho uma felicidade, porque hoje a gente tem o Syrah Foi em coroado. Minas. Olha aí. Já Vamos pode fazer esse prato. harmonizar Vamos fazer. agora com Vamos fazer Agora esse nós vamos prato. fazer esse prato com Syrah mineiro. gemas de Ouro Preto. Vocês me convidam. Já está convidadíssimo. Ô, pessoal, temos que encerrar, porque senão o pessoal aqui do estúdio da Rede Prime tem mais programa para fazer. Até mandando um abraço para você. Deve ser seu filho, Rosilene. João Paulo Lima Campolina. Meu filho, Batendo palmas, muito olha, João Paulo. bom. Ô, pessoal, hoje nós conversamos aqui sobre o vinho dupla poda, com a Elci Caldas Batista, vice-presidente da Associação de Vinhos Uvas e e vinho. Uvas e Vinhos de Minas Gerais, sommelier, a doutora Thaís Pinho, doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Doutora, puxa a orelha do povo, vamos preservar o meio Com ambiente. certeza. Hã? Com certeza. Vamos pensar em sustentabilidade aí. Sustentabilidade. Lá. Até depois eu vou fazer um programa com você e outro sobre a sustentabilidade. Já fiz aqui há algum tempo atrás, nós precisamos pensar, jogar nada fora, aproveitar as coisas, reaproveitar, né? A diferença de sobra e de resto, né? Sim, importante. É verdade. Olha, a casca da batata você Né? pode fritar, da Da banana, da maçã. Tem sim, gente que joga tudo. fora a casca da maçã e etc. Mas e nossa Elci Caldas, que vai lançar agora, né? E esse final de semana, o Quinta de Glaura. Glaura. Glaura é um distrito aqui de Ouro Preto, gente, pertinho, tudo pertinho. Que vai ser até ótimo para você, porque ele próximo vai construir, né? Vai ser inaugurado agora em maio o Hotel Vila Galé, ali em Cachoeira do Campo. Vai dar um up ali no turismo. Minas Gerais, né? Ganhando cada vez mais incentivos turísticos através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas e toda a equipe, a Josiane, Patrícia Moreira, a Maristela, né? Todo mundo lá. Minas está crescendo muito no turismo, felizmente, né? E futuramente a gente espera se hospedar lá em Quintas de Glaura, né? Tem que ir lá. A gente tem um projeto de hospedagem. Sim. Ah, que bacana. Eu sim, te agradeço. Ô, Elci, mostra o convite. Eu Olha que- aqui que eu falei Ah, tanto do convite. rococó, do convite Nossa, do evento. belíssimo. Olha a finesse Olha só. desse convite, gente. Para qual câmera você tem vai tudo que você mostrar? tem, Elci. Você é danado, hein? Olha aí. Olha que coisa linda. E o trabalho da capa também. A capa tá É, a linda. É, a capa, capa ela fecha. também Tudo, né? conversa, tem. Ela conversa virar. com o Vira. rótulo, né? Isso, olha, Olha só. gente, parece aquela É. coisa que você... Aqui são as rocalhas também, que estão presentes nos dois rótulos. E, que, como eu falei no começo, elas estão presentes dentro da arquitetura barroca, está muito, muito vivo em Ouro Preto, né? E esse é o nosso orgulho E o também. seu de estar vinho dentro se de uma cidade. encontra onde? Vou fazer o lançamento dia 12. Sim. Hoje nós somos produtores, encontra só na vinícola. Não coloquei ainda a Tá no venda Instagram nenhuma. lá, ó. Tá no Instagram, @Quinta de Glaura. E eu te espero lá no lançamento. Vamos A gente lá. está muito feliz, né? E à espera de degustar e conhecer o vinho da Quinta de Glaura, que é um terroir único, é o primeiro vinho fino de Ouro Preto. E eu falo isso com um orgulho muito grande. Eu estou esperando vocês lá e fiquei bem feliz pelo programa. Quero agradecer também da gente trazer essa temática para essa mesa deliciosa, né? Estar aqui junto, compartilhando com a generosa Rosilene, com a Conhecimento linda, da Thaís. A Thaís conhecimento da Obrigada, Thaís, gente. Obrigada pelo Sabe tudo. convite. e a sua hospitalidade Rosilene, também. obrigado aí também, mais uma Obrigada, vez. Sérgio, então. Sempre trazendo assuntos pertinentes, né, para enriquecimento da nossa culinária, gastronomia, que é rica.
diversificada, né, Thaís? Que Sim. Minas é o seguinte, Isso aí. é tanta receita que esse povo cria, cada dia uma coisa. Daqui para frente nós vamos ter 50 festivais aí pelos municípios Opa! mineiros, etc. E falando de receita, Né? a gente sempre brinca, né? Que sustentabilidade é a melhor receita para tudo, né? Exatamente, concordo, Para concordo. tudo. Thaís, nós vamos fazer outro programa. Vamos, Você um tá prazer, um prazer. Obrigada, Convidadíssima. obrigada. morando aqui em Belo Horizonte, felizmente, estudando muito, ser muito estudiosa. E você que está nos acompanhando, vai lá. Sérgio Moreira, nas Gerais, se inscreva, mande seu recado. Nós aqui tivemos uma aula de vinhos de dupla poda, que assuntos excelentes que nós conversamos hoje aqui. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.